Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do Delas para Elas com a doutora Vanessa Luz, pneumologista e especialista em medicina do sono. Ela já falou pra gente sobre tipos de sono, fases do sono, climatério, infância, adolescente, diferença do homem e da mulher, que a gente é muito mais propensa a ter insônia, problemas, né, que não dormir geram, benefícios que o sono traz. Mas agora eu queria que ela falasse, a gente falou sobre o Zolpidem, né, as medicações tipo G, a gente já falou sobre a melatonina, mas eu queria que ela falasse da medicação mais usada, que existe há sei lá quantos milhões de anos, que são os benzodiazepínicos, muito utilizados para dormir e que causam dependência. Tem gente que não vive sem e tem gente que morre de medo, tem pânico de medicação. Medicação muito usada mesmo, né? De forma indiscriminada. Bala. Pessoas que usam há anos e anos e anos. Você não consegue tirar, não adianta. Não consegue tirar. Até consegue, mas tem um querer. Esforço grande, tem que ir tirando aos pouquinhos. E é muito difícil a retirada, porque são medicações que causam dependência. Dependência e tolerância. Química, né? Química. Então, na verdade, você tem uma dependência, ou seja, você começa a tomar para dormir, daqui a pouco você só vai dormir tomando. E você tem tolerância também. Com o tempo, você vai precisando usar cada vez doses mais altas, né? E as pessoas usam como uma medicação para insônia. E, na verdade, não deve ser usado para insônia. O benzodiazepínico, ele é uma medicação que ele induz o seu sono, mas ele te dá um sono de qualidade ruim. Ele te seda, mas ele te deixa com um sono que não é fisiológico. A gente, quando faz tratamento de insônia, a gente busca o quê? Oferecer para o paciente um sono fisiológico, com todas as fases do sono. Sono leve, sono profundo. E o benzodiazepínico, ele prejudica o sono profundo. Ele só deixa no sono leve? Ele te deixa com sono mais leve, ele reduz as fases de sono profundo. Assim como o álcool. O álcool também. Ele te induz o sono, mas ele te dá um sono de qualidade ruim e você não consegue aprofundar esse sono. Eu sempre achava que era ressaca com álcool. Não, né? Não, ele prejudica o sono. Então, aquilo que a gente acha, ele me dá um soninho bom, eu começo a dormir sim, mas vai ser um sono de qualidade ruim. Então, o benzodiazepínico tem esse problema. Ele te deixa sedado e é um sono que não é fisiológico. Isso a longo prazo, você vai pagar essa conta, né, de não ter o sono profundo. E ele é uma medicação que hoje a gente evita ao máximo, né? Só realmente quando tem alguma indicação mais precisa. E a gente tenta também fazer esse manejo de retirada do benzodiazepínico para os pacientes que usam cronicamente, vai retirando aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, e na verdade a gente tenta introduzir uma outra medicação para poder ir tirando, que a gente fala desmamando, né, o benzodiazepínico e oferecer para o paciente um sono de qualidade. É muito comum quando você vê aqui no consultório, quando você pergunta se as pacientes usam alguma medicação regular, elas ficam com vergonha de falar que elas tomam remédio para dormir e falam assim, não, mas a dose é muito pequenininha, muito baixinha, quase nada, só um cheirinho. É engraçado, né? Mas que e se tenta tirar isso, não dorme nunca mais. Não consegue dormir, e aí não consegue tirar. Na verdade, né? Você vai ter que ir reduzindo muito aos poucos. A gente passa, assim, geralmente faz em gotinha para poder ir tirando uma gotinha. E é bem devagar mesmo, uma gotinha a cada mês, ou dependendo do paciente. Mas na maioria das vezes a gente vai reduzindo bem devagar, que é para o organismo ir realmente limpando e acostumando com aquela outra situação. Você não consegue tirar de uma hora para outra. E agora vamos falar sobre mitos e verdades relacionados ao sono. Me conta, mitos e verdades. Uma questão que eu já tive essa sensação, mas quero saber se é verdade. De tipo, dá plantão. Médico dá muito plantão, perde o sono. Aí falam que, sono perdido não volta atrás. Sono perdido realmente não volta atrás. Eu não posso dormir o dia seguinte inteiro ou o final de semana seguinte inteiro e eu vou descansar e vou melhorar? Não, na verdade, assim, uma vez que você perdeu aquele sono, você perdeu. Obviamente que se você dorme no dia seguinte, você ficou uma noite sem dormir inteira. Você dormiu no dia seguinte, realmente você vai dormir aquele sono que você vai fazer as fases do sono, você vai ter uma noite de sono. Mas muitas pessoas têm o costume de dormir menos durante a semana e compensar no fim de semana.
Eles se privam de sono durante a semana, quer ficar acordado até mais tarde, tem que despertar para o trabalho no dia seguinte e acaba dormindo um tempo total de sono muito curto. E aí compensa no fim de semana, dorme pra caramba no fim de semana. Isso realmente é muito ruim. É aquilo que a gente conversou sobre a regularidade do sono. O nosso organismo gosta de horário para dormir, horário para acordar. E isso é chamado jet lag social, quando você faz um tempo de sono mais curto durante a semana e você dorme um montão no fim de semana para compensar. Isso para o nosso organismo é ruim. O organismo tem toda uma desregulação metabólica mesmo do organismo. Então o ideal é que não faça dessa forma, que tenha uma regularidade, que você procure dormir aquela quantidade de horas necessária para você estar descansado. Porque realmente uma hora essa conta chega. E a gente consegue ver muito bem isso nas crianças, né? Cara, Luan, exemplo, ontem, se ele passa da horinha dele de dormir, que é 8h30, 9 horas, que a gente vai começar a rotina do sono, que é banho, morninho, Isso. luz baixa, com um céuzinho estrelado lá, o bichinho projetando no teto, dar a chupetinha, desligar a televisão um pouquinho antes, ficar brincando com ele. Ontem, o menino virou no giraia. Não quer dormir, não quer dormir, não quer dormir, não quer entrar no banho. Ele entra naquele looping que nada faz ele sair. O que faz ele sair? Assistir desenho. Porque a criança é assim, né? Diferente do adulto. A criança privada de sono, ela fica irritada, agitada. Isso é uma grande diferença da criança pro adulto. Por exemplo, o adulto, quando tem a apneia obstrutiva do sono, os homens, geralmente, né, que são mais acometidos, eles ficam sonolentos no dia seguinte. E dormem até dirigindo, causam acidentes. A criança com a apneia obstrutiva do sono, né, aquelas crianças com amígdalas grandes, respiradores bucais, eles ficam agitados, são crianças agitadas, não são crianças sonolentas. Então tem essa diferença da manifestação da privação do sono na criança e no adulto. Cara, o Luan, ele sai da casinha e ele dormiu. Sim, não tá dormindo bem também porque ele tá cheio de tosse. E aí ele não queria nem fazer o aerolim, não queria fazer o flixotídeo, não queria tomar o antialérgico. Mas consegui fazer meio que na marra. Ele tossiu durante a noite, mas hoje de manhã ele acordou irritado. Porque provavelmente a qualidade do sono não foi boa, né? De repente ele dormiu aquela noite, mas aí foi uma noite muito ruim. Ele não conseguiu aprofundar tanto o sono, ele acordou cansado. E aí a criança manifesta dessa forma, com essa irritabilidade, né? Mas muito legal o que você falou, a criança, ela precisa ser ensinada mesmo a dormir, né? Todos esses mecanismos que você descreveu de preparar para o momento de dormir, isso é importantíssimo. Você precisa realmente ter um ritual e um ensinamento para a criança dormir. E ele sabe qual é o ritual, tanto que ele não queria subir pro segundo andar, não queria tomar banho, não queria chupeta. Ele já não fala que não quer a chupeta porque ele sabe que a chupeta é pra dormir. É a guerra, né? É a guerra. Você lembra de mais algum mito que a gente possa falar pras pessoas? Então, aquela dúvida que todo mundo tem, né? Roncar é normal? Será boa. que roncar é normal? Né? Roncar não é normal. Não é normal. Obrigada. O ronco é uma vibração da nossa via aérea, então sempre é alguma coisa alterada. Se você ronca, você pode ter apneia obstrutiva do sono, que é o quê? O fechamento, o colapso da região da faringe durante o sono. Nem todo mundo que ronca vai ter apneia obstrutiva do sono. Pode ser um ronco primário, ou seja, um ronco que não tem uma doença associada. Mas roncar nunca é normal. Pode ser um sinal de uma obstrução nasal, pode ser sinal de algum outro problema, mas nunca é normal. E as pessoas normalizam muito as queixas do sono. Eu acho que isso é importantíssimo, porque as pessoas falam, sempre roncou, meu pai sempre roncou, né? Ou então, assim, eu sempre dormi mal, né? Assim, não vamos... Acho que isso é que a gente precisa combater, né? Essa forma de normalizar uma coisa que não é normal de jeito nenhum. Agora vamos entrar no tema do momento, falando em adolescentes, que é o VAP. Fugindo do sono, agora vamos aproveitar a Pneumo, que vai falar sobre a desgraça, porcaria, lixo, veneno, chamado VAP. Pois é, a gente está vivendo esse momento agora, já tem um tempo, né, que o vape tem entrado. Não é VAP, é vape. Fique bem. Cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico tem entrado forte, assim, para as nossas crianças, principalmente nossos adolescentes. Eu sou mãe de 3 adolescentes, eu vejo isso. Na verdade, os meus... Essa carinha aí, essa sacudida de 3 adolescentes. Mentirosa! Pior que é verdade. Eu vejo isso no meu dia a dia com eles, porque eles são bem conscientes e a gente conversa bastante sobre isso lá em casa.
mas eles me passam muito a situação de colegas, e infelizmente o cigarro eletrônico ele veio com uma força total aí influenciando as crianças e os adolescentes a usarem, e ele vem com a mesma força que a gente viu lá naqueles tempos passados, o cigarro comum. Exatamente, com aquela mesma proposta, com aquele mesmo marketing de você usar porque você é legal, porque você tá junto com a galera, e a mulher que usa é empoderada, é maravilhosa. Então ele tem todo esse apelo que a gente já assistiu lá no passado, mas que as nossas crianças não assistiram. A gente viveu todo esse momento de combate ao tabagismo, em que a gente conseguiu realmente diminuir as taxas de tabagismo no Brasil, mas hoje a gente vê que tem todo um movimento tentando fazer isso voltar, né? Então, recentemente a gente teve a tentativa de regularizar, né, o cigarro eletrônico, e foi combatido fortemente pela sociedade, pneumologia e pelas sociedades em geral, e a gente entende que isso é muito ruim, né? E quando a gente viaja, a gente vê em outros países liberado e assim uma venda... Mas por que o vape faz mal? O vape, na verdade, ele é um cigarro eletrônico que faz tão mal quanto, e às vezes até pior do que o cigarro convencional. Ele tem um líquido que tem diversas toxinas e substâncias químicas, compostos que às vezes a gente nem sabe o que tem. Porque ele teoricamente chegou no mercado como uma alternativa melhor do que o cigarro. Sim, ele chegou com uma proposta de que seria um tratamento, como se fosse um degrau, assim, uma ponte para o paciente parar de fumar. Mas não, isso não existe, ele não é usado dessa forma. A gente viu que ele é tão lesivo quanto, ou até mais. Ele tem quantidade de nicotina absurdamente elevada, tem outras toxinas, causou vários problemas. A gente vê os jovens com problemas pulmonares, né, inalando essa fumaça, expostos a esse risco, e sem ter essa noção, né, de que ele faz tão mal assim. Ele tem esse apelo de ser um dispositivo eletrônico, então ele é vendido assim, como parecido com um pendrive, com uma caneta, com um doce. Às vezes ele tem um aspecto de doce, né? E ele às vezes tem a embalagem dele simula coisas escolares. Mas ele também não tem cheiro de cigarro. Você não sabe ele é saborizado, né? E é envolvente, né? A criança vê aquilo, o adolescente vê, e todo mundo fumando, o amigo fumando, então é muito apelativo. Ele vê muitas vezes o influenciador que ele segue fumando, ele vê um personagem no livro, como eu já vi em livros que a minha filha adolescente lê, fumando. Então tá tudo voltando, ele vê um filme, a pessoa fumando. Então o apelo, ele vem dessa forma, né? Essas estratégias de marketing, que não é aquela propaganda, porque a gente sabe que é proibido hoje a propaganda, mas ela entra na nossa casa dessa forma, numa foto do influenciador usando, num filme que o personagem principal é o galã e ele está fumando, num livro como esse da minha filha, que era o galã e ele fumava. Então é dessa forma que eles vão conquistando os nossos adolescentes. Pior que pega num livro, né, cara? Que bizarro. Exatamente. Eu não acreditei, ela já veio me mostrar, porque ela, como filha de pneumologista, eu já falo o tempo inteiro em casa, eles sabem disso, e ela veio logo me mostrar: mãe, olha só, o galã, ele é incrível, ele é sedutor, ele fuma. Então, falando aqui pros pais que estão assistindo, você falou de adolescentes com lesões pulmonares. Explica isso um pouquinho, o que pode acontecer, para os pais também conversarem com seus filhos sobre isso. O cigarro eletrônico, a partir do momento que ele vaporiza, aquelas substâncias químicas são altamente lesivas ao pulmão. Então, você pode ter uma lesão direta pulmonar e isso causar problemas graves, como a gente teve, que a gente chama de lesão pulmonar pelo cigarro eletrônico, que é o EVALI, em que o pulmão, na verdade, fica branco, né? Um pulmão todo inflamado e lesionado, choque, né? Exatamente, pela aquela fumaça. Na ocasião, aí se associou a vitamina E presente no líquido do cigarro, mas ele tem esse potencial e a gente vê frequentemente no consultório pacientes jovens internando com pneumonia, e quando a gente vai ver na história a fundo, às vezes o adolescente não fala na frente
frente dos pais, mas quando a gente conversa um pouco mais, acaba descobrindo que usa o cigarro eletrônico. Asmas descompensadas e aí por aí vai, né? Uma série de problemas. E lembrando que a gente sempre fala muito sobre o tabagismo associado ao câncer, a gente tem visto cada vez mais o câncer acontecendo em pacientes jovens. Exatamente. E sempre quando ele vem, vem de uma forma muito mais agressiva, muito mais avassaladora, né? Sim. Então, a gente, na verdade, em relação ao cigarro eletrônico, a gente vai ter essa noção mais pra frente. Porque a gente está pegando as crianças, adolescentes usando agora, os jovens, e a gente vai ter um efeito disso daqui a alguns anos, né? Como a gente viu dos nossos pais, na época né? que a gente era mais nova, né? E eles não viveram isso. Uma pena, porque eles não viveram esse momento e eles não têm essa noção da dimensão do problema, né? Então, cabe a nós, família, escola, estar sempre conscientizando e educando as crianças em relação a isso e mostrando como era no passado, o que aconteceu, e para que eles possam ter essa noção e da realidade. Você acha que tem alguma coisa importante que a gente tenha deixado de falar? Eu acho que a gente abordou bastante os temas, mas eu queria só ressaltar que a gente não negligencie o nosso sono, que a gente priorize o nosso sono. A gente tem que colocar o nosso sono no devido lugar, né? O sono merece que a gente priorize ele, né? A gente precisa ter isso? Como nós mulheres, 40 a mais, climatéricas, trabalhadoras, mãe de crianças ainda pequenas, o que você sugere? O que você dá de dica pra gente priorizar o nosso sono? A gente tem que parar pra pensar, primeiro, como tá o nosso sono agora, né? Eu tô dormindo bem? Eu acordo descansada? Isso de alguma forma tá influenciando ou me atrapalhando na minha performance durante o dia? E aí sim procurar uma ajuda. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu tô num climatério? Será que eu tô com uma apneia obstrutiva do sono? Será que eu tenho algum distúrbio do sono? Será que é uma insônia e eu preciso tratar? Qual o melhor tratamento? Então, a partir do momento que a gente percebe o problema e procura ajuda, a gente vai realmente ter o retorno e vai conseguir melhorar essa qualidade de sono, que vai trazer tantos benefícios pra gente. Porque dormir bem não é... A gente tinha esse conceito de dormir bem, a gente dormia às vezes como uma perda de tempo, né? Eu cresci ouvindo isso. Também. Dormir é perda de tempo. Como é que tem o jargão? Descansa depois de morrer. Exatamente. E dormir bem não é perda de tempo, é ganho de vida, é ganho de qualidade de vida, é ganho de performance. Emagrecer, porque eu falei, tô ficando gordinha, porque eu tô dormindo pouco. Prevenção de doenças. Então a gente hoje já entende esse benefício e eu acho que a importância de eu estar aqui com você é realmente isso. É que a gente tenha esse entendimento e passe a priorizar o nosso sono. Obrigada, amiga. Escutaram? Gente, por favor, deixe suas redes sociais, seu contato, onde as pessoas possam te procurar para melhorar a qualidade de vida delas e do sono delas. vanessaluz.pneumologia é o meu Instagram. Então tá bom, gente. Sigam ela lá, mandem dúvidas. Se vocês estão gostando do conteúdo do canal, se vocês têm alguma sugestão de tema pro canal, se vocês têm alguma dúvida, não deixem de seguir, deixar o seu like, ativar o sininho para receber sempre uma informação de novo conteúdo, de novidade chegando, tá bom? Um beijo, amiga. Muito obrigada. Obrigada a você. Fiquem com Deus. E cuidem-se, durmam bem. Eu vou dormir que eu tô gordinha.